Este é o programa Redescobrindo a Reforma, produzido pela TV Mackenzie para comemorar o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Foi em 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, segundo vários historiadores, pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Com isso, Lutero conclamava a todos para uma volta à centralidade da palavra de Deus na pregação e na prática da vida cristã. Mas a reforma não tratou apenas de questões religiosas. Ela também teve implicações na política, na economia e contribuiu grandemente para a educação e as artes. No programa de hoje temos um entrevistado muito ilustre, com muita alegria, com muita satisfação. Recebemos aqui o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto, que é também o presidente do Conselho dos Reitores das Universidades do Brasil. Doutor Benedito, uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado. Muito bem-vindo, e eu creio que a nossa conversa, nosso diálogo hoje será de grande proveito para o nosso programa. E eu queria começar a nossa entrevista lhe perguntando, porque a reforma ela teve uma abrangência muito grande, e foi o cenário político da época que favoreceu esta abrangência? Olha, na realidade, a grande motivação da reforma foi do aspecto religioso, foi a crise existencial de Martinho Lutero. Mas, de fato, o contexto político, a época do início do século XVI, fim do século XV para o início do século XVI, foi favorável para que as ideias da reforma e os desdobramentos da reforma pudessem ter a amplitude que tiveram. Na realidade, havia naquela época um domínio do papado, domínio político e econômico sobre todos os setores da sociedade. O Papa da época, Leão X, ele foi eleito aos 37 anos, 4 anos antes da reforma, e sem sequer ter sido um sacerdote. Muito interessante isso. Então, vejam só, o interesse era muito político. Havia um sentimento de degradação moral, ética, na sociedade à época. Então, de fato, uma insatisfação também com o sistema educacional não inclusivo à época e que trazia algumas insatisfações. Naturalmente, isso foi favorável para que houvesse, então, uma divulgação e a ideia da reforma ela pudesse ter uma amplitude e ter impacto em várias outras áreas, inclusive, ou sobretudo, a educação. Isso realmente, eu posso dizer que o cenário político possibilitou nessa direção. Então, mas além desse impacto na educação, quais foram os desdobramentos que provocaram esse incentivo? Veja só, durante a reforma, a universidade, de uma forma geral, ela já tinha 300 anos. Quando foram criadas as primeiras universidades, os primeiros anos, lá no século XIII, nós tínhamos cerca de 15 universidades e chegando a 20 universidades. Na época da reforma, nós tínhamos 60 universidades. Ao longo desse tempo, não houve muito crescimento, né? O crescimento foi pequeno até a época da reforma. E o que nós percebíamos lá, os historiadores nos mostram, é que naquela época da reforma havia uma insatisfação grande, porque havia uma evasão muito grande. Hoje a gente fala muito em evasão na educação. Até hoje, né? Até hoje. E naquela época havia uma evasão muito grande. O número de alunos vinha decrescendo paulatinamente. Por quê? Porque a universidade formava para os governantes, para as demandas dos governantes. A universidade ela tinha o papel de formar pessoas para serem funcionários públicos, ou seja, atendendo às demandas dos governantes. Sim. Ou então para formar o clero. É verdade. Então, eram os nobres e o clero que eram os grandes beneficiados pelo processo educacional. O povo ficava excluído. Então, isso naturalmente, havia uma insatisfação. Naquela época, o analfabetismo, hoje a Alemanha tem um índice de analfabetismo praticamente zero, né? É um destaque no mundo. Naquela época, beirava 70%, 80% da população, ela era analfabeta, ela não tinha direito à educação. Então, não havia a ideia do direito universal à educação, como é defendido hoje. Aliás, Lutero foi quem levantou a bandeira do direito universal à educação.
quando ele enviou uma carta aos príncipes das províncias, dizendo que as meninas, inclusive, deveriam frequentar a escola. As mulheres eram completamente excluídas do processo educacional. Então, havia, claro, isso todo dentro do contexto social, político da época, havia uma insatisfação muito grande e a reforma teve desdobramentos, teve um sucesso muito grande. A partir daí, começou na escola de educação básica, educação infantil, vamos dizer assim, da educação básica, mas logo chegou na universidade. Na realidade, ela nasceu na universidade, mas a atenção de Lutero, ela foi basicamente para a educação básica e pensando na criança, na educação da criança, no direito à criança, à educação. É bem interessante que Lutero, ao escrever aos príncipes, ele dizia que não haveria pecado maior do que evitar que uma criança tivesse direito à educação. O acesso à educação. Acesso à educação. Então a visão, doutor Benedito, era de educar já não mais só para o clero ou para os governantes. Por que isso? Porque as próprias escrituras sagradas, baseadas nas escrituras sagradas, para Deus não há acepção de pessoas em todos os seus aspectos. A verdade, ela é divina. O conhecimento é divino, é de Deus. Não há conhecimento divino e conhecimento não divino. Todo conhecimento provém de Deus. Então, partindo desse contexto, dessa ideia, que Lutero, então, todos têm direito e todos precisam examinar as Escrituras. Sem educação, como é que poderão examinar as Escrituras? As Escrituras eram proibidas para o povo. Ela era um privilégio do clero e alguns nobres eram autorizados a ler as Escrituras. E mesmo para o clero, nos seminários, nos mosteiros, algumas passagens eram proibidas de serem lidas. Interessante. Então, vejam só, Lutero rompeu com isso. Na realidade, a reforma começou com um grito de liberdade ao acesso à educação. Doutor Benedito, com o surgimento da reforma, que impacto ela causou no ensino superior? Daqui a pouco, logo depois do intervalo. Fique com a gente. Calvino e a educação. A configuração da pedagogia reformada no século XVI, de Paulo Henrique Vieira. A obra trata das relações entre educação e religião no pensamento reformado de João Calvino e de sua influência sobre a formação do calvinismo. Demonstra que a reforma protestante estabeleceu novos paradigmas religiosos que modificaram a fé cristã, o ser humano e a sociedade europeia do século XVI. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando o professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto, magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E como perguntamos antes do intervalo, a reforma protestante, que impactos ela causou na educação superior e que desdobramentos tem isso para nós até hoje? Olha, veja só, uma boa pergunta. Eu acho que tem desdobramentos até hoje da reforma protestante, nós podemos ver isso claramente. Na realidade, quando logo lá no início do século XVI, com Lutero, e logo em seguida, uma atenção toda especial à universidade, ao ensino superior, foi dada pelo Melanchthon, que era o companheiro lá, um dos amigos lá do Lutero. E isso, enquanto Lutero era mais impulsivo, era aquele mais proativo, aquele que tempestuoso, o mais brigão, né? O outro era mais reflexivo. E ela era, sob o ponto de vista intelectual, ele era também muito destacado à época como professor da Universidade de Wittenberg. Na realidade, houve uma percepção de que algo deveria mudar na universidade. O ensino era engessado, os currículos eram ultrapassados, eles se baseavam basicamente nos pensamentos de Aristóteles, enquanto que algumas universidades já começavam a
refletir sobre a necessidade e já introduziam também nos seus currículos a questão do humanismo, né? Okay. A cultura grego-romana começava a ser dada uma atenção especial a muitas universidades. O Melanchthon percebeu que nós tínhamos que avançar mais na direção daquilo que as escrituras sagradas nos despertavam. E foi chamado depois e introduzido em muitos currículos de muitas universidades, que foi o humanismo cristão, chamado humanismo cristão, depois foi denominado dessa maneira. Ou seja, era verificar a relação entre a instrução formal e aquela instrução que vem com base nas escrituras sagradas. Ou seja, ver o homem de forma integral e não ver algo apenas separado, o homem como algo que vai receber informação, é aquela informação de uma instrução meramente formal, mas que desdobramentos a respeito disso precisavam ser feitos. Então, numa inter-relação entre a teologia, a ciência, as artes, isso começou com Melanchthon, levantando essa bandeira da necessidade de avançar nessa direção. Okay. Isso foi, então, muitas universidades foram impactadas e a partir daí começou a se perceber, naturalmente isso aconteceu algumas, cerca de 15, 20 anos depois, começou a aumentar de forma significativa o número de alunos que foram ingressando na universidade. Até porque a bandeira de luta do direito universal, do acesso à educação, ela foi comprada pelos príncipes da Alemanha à época. E mais acesso à educação, naturalmente, veio por consequência. Então a demanda aumentou para que essas universidades pudessem realmente absorver mais alunos. E muitas universidades foram criadas após a Universidade de Wittenberg, na Alemanha e no mundo todo. Tá? Então, nós percebemos que as ideias começaram depois a ser sistematizadas com Calvino, por exemplo. Exato, né? A Universidade de Genebra, não é? Criou a Academia de Genebra, que já nasceu como uma referência. Não é? Ou seja, enquanto as universidades, até então, na Reforma, antes da Reforma, elas eram temáticas, a partir daí elas começaram a ser mais plurais. Exatamente, o nome universidade tomou a sua dimensão, ou seja, o conhecimento mais amplo e o espaço do debate de ideias, do pluralismo de concepções. Esse era o palco que Lutero e Melanchthon e os outros que vieram, Calvino também, defendia, né? Defendia. Então, a Universidade, a Academia de Genebra já nasceu com essa concepção. Quando ela foi criada, os currículos, eles tinham áreas da artes, da teologia e das ciências, e de forma integrada. Então, isso foi uma referência para que outras universidades no mundo todo pudessem ser criadas com essa concepção. E isso foi um grande diferencial, uma grande contribuição da Reforma. Depois de Calvino, nós tivemos um grande educador, que foi João Amós Comênios. Que um importante educador. Grande educador, talvez o maior ou dos maiores educadores que nós tivemos em toda a história. Não é? Então, Comênios defendia que a educação ela tinha 3 eixos: a instrução, a virtude e a piedade. O que é isso? Hoje é o que nós chamamos de habilidades e competências, atitudes e responsabilidade social. Ou seja, o pensamento de Comênios é atual até hoje. E o interessante é que até hoje nós não conseguimos, de fato, medir competências e habilidades, e ainda é motivo de estudo em várias e várias universidades. Processos de avaliação baseado em competências, baseado em habilidades, ainda é um campo aberto de pesquisa. E se nós formos para as questões atitudinais, é muito mais complexo ainda. Tanto que as diretrizes curriculares nacionais para todos os cursos de educação do país, em qualquer área, eles chegam a exemplificar a necessidade de avaliação das habilidades, das competências, mas atitudes, aliás, nenhuma das diretrizes curriculares colocou as atitudes como algo obrigatório a ser avaliado. Mas é extremamente importante, porque é aí onde estão os valores, os princípios da instituição, os valores éticos, morais, estão exatamente nas atitudes do aluno que precisam ser observadas.
é um campo ainda aberto de pesquisa, como medir isso, como avaliar isso. E e a questão da piedade é a responsabilidade social, é aquilo que hoje nós chamamos de responsabilidade social, que ainda hoje nos mecanismos de avaliação do MEC, quando avalia-se cursos, ainda é incipiente. O MEC está exatamente no momento fazendo um conjunto de estudos, há uma reivindicação da comunidade acadêmica do Brasil todo, para que aspectos de responsabilidade social possam ser pontuados. Ou incorporados. Incorporados no processo de avaliação. A exemplo do que a nossa universidade faz, a nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, que investe muito nessa questão da responsabilidade social historicamente. E muitas outras universidades, sobretudo as confessionais, têm uma preocupação muito grande. Mas vejam só, essa é uma ideia de Comênios, estabeleceu isso como eixo, não é, para um processo educacional, e que ainda hoje é motivo de estudo, é atenção da comunidade acadêmica, motivo de pesquisa e de implementação de referenciais concretos para a avaliação. Doutor Benedito Neto, nós sabemos que o doutor viveu vários anos na Alemanha, sim, onde fez seus estudos, e a Alemanha é o berço da Reforma Protestante. E certamente nos anos vividos ali, o doutor assimilou muita coisa, viu muita coisa, viveu muita coisa importante. E seria muito bom, seria indispensável até, eu diria, compartilhar essas experiências conosco aqui no programa Redescobrindo a Reforma. Logo depois do intervalo, voltaremos e ouviremos tais experiências. Fique conosco. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Calvino e a influência de seu pensamento. Ensaios brasileiros sobre Calvino e Calvinismo. Organizado por Davi Charles Gomes e Augustus Nicodemos Gomes Lopes, a coletânea de ensaios aborda a vida e a obra de João Calvino, sob a perspectiva da tradição protestante calvinista. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma e, como perguntei anteriormente ao doutor Benedito Neto, sabemos que o doutor viveu vários anos na Alemanha e gostaríamos de ouvir das suas experiências, o que vivenciou, o que sentiu, o que viu, o que assimilou da Alemanha e o que é importante para você hoje. Olha, vejam só, o meu período na Alemanha foram 5 anos, foi um período extremamente importante, porque eu vivia aqui no Brasil, não tinha experiência alguma fora do país. E realmente, quando eu cheguei na Alemanha, a gente tem um certo choque cultural, porque o comportamento das pessoas é diferente diante de situações semelhantes. E isso eu aprendi muito. E eu percebi que a semente da reforma lançada séculos atrás, ela tinha germinado, ela tinha produzido frutos e havia um impacto, uma influência muito grande no comportamento da sociedade alemã. Isso foi visível para mim, eu pude fazer essa comparação e essa reflexão. Uma das coisas que me chamou bastante atenção no ambiente de trabalho foi a responsabilidade com que as pessoas desenvolviam determinadas tarefas. Não é? A visão que as pessoas tinham com relação ao trabalho, aquilo que estava colocado sobre a responsabilidade de cada um e cujos resultados precisavam ser apresentados da melhor maneira possível, com a maior seriedade possível. E isso, certamente, essa cultura do compromisso é algo com a educação, não é? Eu estava num ambiente, numa universidade, em que eu estava fazendo parte da minha formação acadêmica, não é? Então eu via que havia um compromisso muito sério com a educação em todos os sentidos. E isso é o retrato do que foi plantado lá pelos reformadores, certamente no século XVII. E uma coisa interessante, para até talvez entender um pouco mais esse contexto, é quando nós observamos, quando Martinho Lutero ele traduziu a Bíblia, e ele foi traduzir a palavra trabalho, que em alemão chama Arbeit, ele não traduziu o trabalho como Arbeit, ele traduziu por uma outra palavra que se chamava Beruf.
E Beruf tem na sua raiz um verbo, ele se origina de uma palavra, de um verbo que é chamar. Né? Então, Beruf significava ser chamado para desenvolver algo muito concreto e definido. E isso é o sentimento que eu tive com relação à atitude da sociedade alemã diante de responsabilidades que eram colocadas. Ou seja, o sentimento... Vocação? Como vocação. O trabalho como vocação, como responsabilidade, como aquilo que nós hoje tentamos, com todos os pressupostos teórico-epistemológicos que existem hoje, nós tentamos entender aquilo que nós chamamos de aprendizagem significativa. Ou seja, alguém que foi instruído para determinada direção, para desenvolver determinado trabalho, o fazia isso com um significado. E é o significado do chamamento para desenvolver aquilo da melhor maneira e com a maior responsabilidade possível. Então, eu acho que a reforma protestante que aconteceu no início do século XVI na Alemanha, ela teve um impacto tão grande que é visível hoje lá, não é? Dentro do comportamento ainda hoje da sociedade alemã. Eu me lembro também uma coisa bastante interessante, nesse compromisso com a educação das crianças, por exemplo. Quando eu estava, meu filho tinha cerca de 4 anos, e eu recebi um comunicado, aliás, uma intimação da prefeitura regional da cidade de Berlim, me dizendo que eu estava sendo chamado para apresentar meu filho à escola mais próxima, e diziam qual era a escola, felizmente era inclusive próximo da minha rua, e eu estava obrigado a colocar meu filho na escola a partir daquela tal data, porque ele estava ali, eu era estrangeiro, mas a responsabilidade com a educação para com as crianças era tão significativa que eu era obrigado a colocar minha criança meu filho naquela escola, e se eu não o fizesse, eu pagaria uma multa. Que coisa boa, doutor. Aí então, a gente vê o Estado ali assumindo a sua responsabilidade, cumprindo, né, a sua responsabilidade da educação. Exatamente, né? Aqui, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem que luta por vagas na escola, né? Deixa muito a desejar. Então, esse compromisso com a educação, se nós fizermos o paralelo com o que acontece hoje no país, é realmente lamentável, não é? Ou seja, esperamos que esse impacto da reforma ela possa ser uma realidade em todos os países do mundo. Mas para isso as boas novas do Evangelho precisam ser anunciadas. Verdade. E as pessoas devem conhecer não é, a reforma através de um contexto mais amplo, que é a visão de Calvino, ver o homem como um ser integral. De tal maneira que a educação faça parte da formação dele, nos aspectos técnicos, científicos, mas que nós possamos também ter preocupação com as questões existenciais, as questões da alma. E Calvino, parece-me que ele via o trabalho, a vocação, como algo que se fazia para Deus, em benefício do próximo, não era isso? Exatamente, é exatamente o significado da palavra Beruf, né? Quer dizer, aquela vocação, você faz por vocação, por compromisso que você tem de fazer aquilo, não por uma simples obrigação trabalhista, vamos dizer assim, ou então que vai funcional. Ou que vai para o trabalho emburrado. Não, você fazia aquilo como para servir, ou seja, para servir. O serviço fazia parte da concepção de Calvino, da cosmovisão de Calvino com relação exatamente nas relações entre pessoas, no que diz respeito ao trabalho. E, doutor, nosso tempo está acabando, mas antes, acho que ainda dá tempo. E quanto à nossa Universidade Mackenzie? Ela é um legado da Reforma Protestante? Como o doutor explicaria isso? Olha, com certeza. Hoje nós somos uma grande universidade. Na verdade, a instituição Mackenzie ela tem hoje 45 mil alunos, considerando seus colégios e a universidade e as faculdades, as 2 faculdades que nós temos. Se nós verificarmos, a nossa instituição, eu diria a nossa universidade, começou com 3 alunos. Né? Começou com 3 alunos. Os missionários que vieram, o casal de missionários Chamberlain, que veio ao Brasil, eles vieram com um sonho.
Isso foi em 1870? 1870. Vieram com o sonho de trazer as boas novas do Evangelho, mas com o projeto educacional a ser implantado aqui. E aquela escolinha que começou com 3 alunos se tornou isso que nós somos hoje, uma universidade pujante, uma instituição que faz diferença. E eu digo que faz diferença porque os princípios que nós defendemos hoje, que nós buscamos hoje, são os mesmos princípios que nortearam a fundação naquela escola de 3 alunos. E são os mesmos princípios que levaram também cristãos reformados, por exemplo, aos Estados Unidos, para criar as grandes universidades, que ainda hoje são grandes universidades naquele país. Foi a motivação de um projeto educacional com responsabilidade, com compromisso. Eu creio que o mesmo compromisso, a mesma responsabilidade que norteou os nossos pioneiros ali em 1870 e ao longo de toda a nossa trajetória, é a mesma que nos desafia hoje. Os mesmos pressupostos epistemológicos, as mesmas ideias da reforma, os mesmos ideais, não é? Essa questão de nos preocuparmos na nossa cosmovisão, na formação do nosso aluno como agente de transformação da sociedade, partindo de uma preocupação com as questões atitudinais e não só com competências e habilidades técnicas e com responsabilidade social que norteou desde o princípio a reforma, que veio na concepção dos nossos pioneiros, é a mesma que nós defendemos hoje, e eu creio que é por essa razão que nós mantemos a tradição, e não só o pioneirismo, mas nos modernizamos a cada dia e continuamos sendo aqui uma universidade que faz diferença nesse nosso país. Doutor Benedito, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, por tantas informações relevantes, e fica aqui o nosso agradecimento. Obrigado a todos também pela audiência e até o nosso próximo programa, Redescobrindo a Reforma.